contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite. O Evangelho de hoje, nossa leitura será o item 9, intitulado A Cólera, que faz parte do capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Foi aberto a esmo e vamos ver o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre esse assunto. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê, de que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, terias medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo, o pensamento de que torne feliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se no acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a vida, por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui para juntos aprendermos o que essa doutrina consoladora nos traz como alento e como fortaleza para a caminhada. Natureza são todos os elementos que constituem o universo. É uma força ativa que estabelece e conserva a ordem natural de tudo. Tudo quanto existe sobre a Terra ou no universo. É o que compõe o mundo natural. É o que existe, mas não foi modificado pelo homem. Enfim,
O termo natureza faz referência aos fenômenos do mundo físico e também à nossa vida em geral. Já repararam que a vida é feita de vários momentos? Momentos que trabalhamos muito, momentos que estudamos muito, momentos que amamos muito. Tudo é muito, até os problemas, né? Mas, diante de tudo isso, existem aqueles momentos em que a gente tem a sensação de que parou tudo, que nada sai do canto, o dia se arrasta, parece que os ponteiros do relógio estão andando para trás. Só aí nós percebemos que dependemos de algo. E a coisa piora quando nós estamos esperando ansiosamente alguém ou alguma coisa. Parece que o tempo não passa. Tem um ditado popular que diz que quem quer ver um dia cumprido passa um dia de fome, né? Parece que o dia não tem fim. Então, nós rezamos para alguém lá em cima, seja quem for, dar uma aceleradinha, alguma coisa, né? Seja lá na minha promoção no trabalho, na compra do carro novo, ou até mesmo na mudança de emprego. Mas ninguém vai acelerar nada por nós. Sabem por quê? Porque, por mais que pareça um clichê, tudo é a seu tempo. Por mais que queiramos mudar isso. Porque a natureza não dá saltos. Para que uma árvore cresça, é preciso que se enterre a semente. Não existe árvore pronta para eu botar no lugar. Para que eu aprenda a ler, eu tenho que começar do beabá. Se eu pular uma fase do estudo, lá na frente eu vou ter que voltar, porque eu não aprendi o que deveria. Nós temos essa pressa, tudo a meu tempo, do meu jeito. Às vezes funciona quando depende de mim. Mas quando independe, eu tenho que esperar o tempo necessário para que aquilo ocorra no seu prazo legal. Eu adoeço, mas eu não quero fazer o tratamento médico nem tomar o remédio, quero ficar bom logo. Eu tenho que tomar o remédio, esperar o efeito. Quero emagrecer, mas não quero fazer a dieta. Não quero me submeter ao regime. Então, isso é da nossa natureza, né? Teimosia, a arrogância, achar que tudo está aos nossos pés, que é como eu quero. Não é. Nós dependemos de um ciclo, de etapas, de momentos, de circunstâncias e dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros, queiramos ou não. Porque se não tiver o médico, quem é que vai me curar? Alguém tem que estudar medicina, se formar para poder me atender. Se não tivesse a professora, quem se formaria? Então, tudo está obedecendo a um ciclo, a uma norma, a uma regra, a uma lei, que é uma lei natural. E não tem pressa. O apressado somos nós. Não adianta olhar na janela todo dia e como dizia um sábio, alimentando esperança, não, porque a natureza não dá saltos. Quando chegar a hora, vem, acontece, realiza. Isso é ponto pacífico. Eu tenho que aceitar e me submeter a isso. Eu é que tenho que me engajar dentro daquele sistema, ou seja, desse momento em que nós estamos aqui. É o tempo de Deus, que já está tudo prescrito até o fim dos tempos. O que vai acontecer daqui a 100 anos já está pronto, esperando só cumprir essa etapa, esse ciclo, esses momentos.
Eu lembro que quando era criança, meus 14 anos, eu queria logo ter 18 para ser maior e poder fazer o que eu quisesse. Já passou dos 18 e eu não. Mesma coisa. Não mudou nada. Quantos perdem ou deixam de viver a infância? Aí quando está velho, quer se lembrar de quando foi menino, não foi menino porque não deu tempo. Não é? Apressado demais. Então, tudo tem sua hora. A gente, às vezes, quer que a coisa se antecipe, não, mas deixa. Talvez esse tempo é exatamente ele quem vai determinar alguma coisa que eu não conseguia ver pela minha pressa. Claro que esperar é horrível, né? A gente espera na fila do banco, a gente espera na fila do médico, a gente espera na fila do supermercado. Bom, a vida é uma espera, porque a mãe espera 9 meses, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, a gente não devia nascer com 0 de idade, devia ser 9 meses já, não era? Mas não conta esses 9 meses, está vendo? Nem adianta se apressar, porque você só tem aquela idade. Tudo é perfeito. A gente, às vezes, quer resolver um problema que é no fim do mês, mas eu já estou ansioso agora, nervoso. Deixa chegar o dia. No dia você fica nervoso, no dia você briga, faz o que você bem pensar, mas deixa chegar o dia. Porque muitas vezes eu atrapalho no meio do caminho o resultado, por conta dessa minha antecipação. Até para que você analise, você pode até melhorar aquilo que você está pretendendo. Esse tempo vai te dar isso. Tem uma história que diz que na criação do mundo, no primeiro dia, Deus fez a vaca e disse: olha, você vai ficar no campo, de sol a sol, vai dar bezerros e leite ao seu fazendeiro. E para isso eu vou lhe dar 60 anos. A vaca olhou para Deus e disse: mas 60 anos, Senhor, para passar essa vida miserável? Não, me dê só 20 e fico com 40. Aí Deus, tá certo. No segundo dia, Deus criou o cachorro. Disse: olha, você vai ficar de sol a sol na porta da casa do seu dono, latindo para quem passar. E eu vou lhe dar 20 anos. O cachorro, 20 anos para eu passar latindo? Não, peraí. Me dê só 10, fico com 10. E Deus aceitou. No terceiro dia, Deus criou o macaco. Olha, você vai fazer as pessoas rirem, você vai brincar com as pessoas, você vai ser a diversão dessas pessoas. E para isso eu vou lhe dar 20 anos. Aí o macaco disse: não, senhor, 20 anos para eu ficar fazendo macaquice. Faça como fez com o cachorro. Pegue 10 e me dê só 10. Aí Deus disse: tá certo. No quarto dia, Deus criou o homem. Olha, você vai levar uma vida só de se divertir, de brincar, de amar, não se preocupar com nada. Eu vou lhe dar 20 anos para isso. O quê? 20 anos? Que miséria é essa? Peraí, senhor. Olha, o senhor me dá esses 20, os 40 da vaca, os 10 do cachorro e os 10 do macaco, e a gente fecha nos 80. Aí Deus disse: negócio fechado. Então, por isso é que os 20 primeiros anos da nossa vida, a gente não liga para nada, né? Só quer se divertir. Os outros 40 vindouros, aí a gente vai de sol a sol ralar, que é para manter a prole, né? Os outros 10 anos a gente vai fazer macaquice por neto. E os últimos 10 anos a gente fica feito cachorro, sentado na frente de casa, arenando com quem passa. O filósofo Leibniz, ele dizia que aceitava que a natureza não dá saltos. Porque de um estado para o outro, nós vamos encontrar uma infinidade de intermediários. O universo ele é harmônico porque Deus pré-estabeleceu assim, e tudo quanto sucede por uma disposição já é previamente determinado pelo Criador. Não tem como mudar a natureza do que está feito aqui. O próprio Jesus, quando aqui esteve, teve que se submeter às nossas leis. Teve que nascer como todos nós, viver num corpo como nós.
não podia burlar essas leis, mesmo sendo quem era. Por exemplo, quem toma contato pela primeira vez com o Espiritismo e vai aos poucos se enturmando, toma-se por um momento de entusiasmo e pode até pensar que nós espíritas, de um modo geral, ou os trabalhadores dos centros, em particular, são pessoas especiais, em condições extraordinárias. Assim não é. Nós sofremos do mesmo jeito que qualquer um. A diferença é nossa conscientização de que tudo que me acontece é fruto dos meus equívocos. Não foi ninguém. Eu é que tentei enganar o tempo em alguns momentos. Eu é que tentei, de alguma forma, ou conseguir magoar alguém, ferir alguém, e vem aí o efeito após a causa, que é uma lei natural, uma lei de causa e efeito. Principalmente para nós espíritas, o fundamental é o conhecimento de si mesmo, porque a doutrina nos convida a isso. Quando eu compreendo que eu sou a causa de tudo que me acontece, a responsabilidade é toda minha. Daí porque as pessoas nos acham diferentes, porque nós aí, compreendendo isso, fazemos de uma forma diferente de muitos, por mais consciência que nós temos, né? E aí, essa conscientização, ela torna-se uma prática diária. Todo dia eu procuro ser uma pessoa melhor. Mas não é para mostrar a ninguém. É porque isso me chamou a responsabilidade e eu preciso ser essa pessoa melhor para que depois eu receba lá na frente o fruto do que eu estou plantando. Porque no momento estamos colhendo. Tudo que nos acontece é fruto de uma colheita, de um plantio mal feito lá atrás. Não estamos pagando, se usa esse termo, mas não estamos pagando, nós estamos consertando. Nós estamos refazendo algo que mal feito lá atrás fizemos. Eu lembro que na minha infância existia um livro chamado Caligrafia, que a gente cobria as letrinhas, né? É isso que nós estamos fazendo. Estamos cobrindo as letrinhas. Quando a gente erra, apaga e vai fazer de novo. Mas já está tudo programado. Porque nós temos na nossa mão o nosso destino. Fomos nós quem determinamos essa existência nossa. Claro, com o aval de Deus e da espiritualidade maior. A família, o pai, a mãe, tudo fomos nós quem determinamos. Pré-determinamos. O que vai nos acontecer daqui ao fim da nossa existência já está tudo planejado. Posso mudar? Posso. Para pior ou para melhor. Muitos estão mudando para pior, né? Então, quando a gente segue à risca o planejado, está tudo certo na nossa vida. E eu posso melhorar mais ainda. E é esse o objetivo. Nosso progresso espiritual está aí. Em atingirmos essa meta programada por nós. E não adianta pular. Porque a natureza está de olho. Ela nos observa. Se eu tentar burlar ela, lá na frente ela me espera e eu vou ter que voltar e pegar o caminho de novo. Como modificar um passado que se perdeu na memória do tempo, cheio de sentimento menos nobre, de ações indignas, em atitudes renovadas, vontade firme e forte de vencer a si mesmo? Cumprindo as determinações. Eu não me lembro do que eu fiz, mas sei que fiz. Não importa. Agora é que importa. De agora em diante, esse caminhar agora é o mais importante. Porque o outro já está feito. O que está feito, está feito. Como dizia Chico, a gente não pode consertar o passado, mas pode programar o futuro, né? Se eu fizer errado agora, vai dar errado lá na frente. Por quê? Porque eu já fiz errado lá atrás e começou aqui alguma coisa errada que eu estou tentando
botar em ordem. Ao fim dessa caminhada, nós vamos ao plano espiritual, lá vamos rever tudo, ver o que fizemos de interessante dentro da nossa programação, o que faltou e o que precisa ainda para na próxima a gente já trazer essa bagagem para seguir viagem novamente. Se chegamos até aqui no planeta de provas e expiações, é mérito nosso. Nós conquistamos esse lugar. Porque senão não estaríamos aqui, estaríamos ainda lá atrás no mundo primitivo. Como muitos que estão cometendo agora esses equívocos vão voltar. Não é uma regressão, mas é um recomeçar. Estelionatários, por exemplo, pessoas dotadas de uma inteligência fantástica, enganam milhares de pessoas só com uma conversa. Vai voltar para usar essa inteligência lá, em um mundo primitivo, para ajudar no progresso e lá ele adquirir a moral. Então percebam que existe tudo isso, que são etapas das nossas existências como espírito. Ninguém pula isso aí não. Quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu fizer a coisa melhor para mim, sem o egoísmo, mais eu vou caminhar. Não vou pular, mas vou andar mais rápido. Eu conversava agora há pouco ali dizendo que, segundo a história, dentro da doutrina, apenas 2 espíritos conseguiram aqui, numa encarnação, dar o grande salto. Foi Paulo e Santo Agostinho. Mas nós outros, ninguém vira santo numa encarnação. Porque veio nessa sequência, tem uma ordem. Existe um tempo, existe uma etapa, fases, não é? Para que eu conquiste esse lugar, eu tenho que passar por todas essas fases. Nós ainda vamos varrer todos os campos de conhecimento. Eu me formei nessa vida, digamos, em medicina, na passada eu posso ter sido um engenheiro, na próxima eu posso ser um bioquímico, até varrer todos os campos do conhecimento humano, físico, aí eu serei um espírito superior, porque eu conheço tudo. Leva tempo, mas tempo é o que nós mais temos. E é o que eu vejo mais reclamar no meu espírito, é a falta de tempo. Mas é porque querem dar o salto quântico numa encarnação. Não tente. Sem pressa nós chegaremos para onde estamos indo. Basta apenas termos o discernimento, termos a consciência de que o bem que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu estou fazendo. Guardar mágoa, ressentimento, alimentar ódio, isso é jogar lixo para dentro de mim. Não serve para nada. Não importa o mal que nos façam, mas sim o bem que devemos fazer. Foi isso que Jesus trouxe, que no contexto geral é o quê? Amor. Quando eu amo, não vou me magoar, não vou me ferir, porque eu amo. E muitas vezes eu quero que a pessoa seja como eu quero que ela seja. E não vai ser. E nossos filhos. Eu lembro que em épocas passadas, se o pai fosse médico, o filho tinha que ser médico. Se o pai fosse advogado, o filho tinha que ser advogado. Não é assim. Ele vai ser o que ele quer ser, ou veio para ser. Eu não posso mudar isso. Eu posso até impor. Ele pode se formar em medicina e pode depois se formar em outra coisa. Não exercer a medicina e exercer aquilo que ele gostou de fazer. Só por um capricho, eu quero que meu filho seja médico, porque eu sou médico. Não, ele vai ser o que ele quiser. Mas eu preciso dar a ele tudo que ele precisa para aquele caminho. Porque obrigar uma pessoa que não tem, digamos, inclinação para essa área, ele não vai ser um bom profissional. Pode ser que com o futuro ele aprenda. Mas imagina fazer o que não gosta o tempo todo. Horrível. Uma pessoa que não suporta ver sangue, para ela fazer medicina, ela vai demorar a se acostumar, né?
Dizia Santo Agostinho, que eu me conheça a mim mesmo, que eu te conheça, Senhor. É verdade que a evolução não dá salto, porque nós não podemos apressar demais nosso progresso, acelerar tanto, né? Porque nós não suportaríamos um estágio mais avançado para o qual não estamos preparados ainda. Por mais que eu queira, eu não consigo viver num mundo mais adiantado do que a Terra. Porque eu não tenho o conhecimento, né? Eu não passei por essas escalas. E eu tenho que passar por elas. Posso viver num mundo inferior? Posso, porque eu já passei dele, né? É como alguém que está na faculdade, ele pode voltar e assistir uma aula lá no primário, sentar e assistir a professora ensinando o beabá, não pode? Agora, uma criança que está aprendendo beabá pode chegar na faculdade e assistir uma aula de anatomia? Óbvio que não. Então, tudo a seu tempo. Agora, existem pessoas que esperam que caia do céu. Não caia, a não ser chuva. Eu tenho que dar minha parte de contribuição, de esforço, de vontade, aprender o que eu puder. Porque tem gente que não sabe trocar uma lâmpada. Nunca se interessou em aprender. Não é interessante. Mas conhece, sabe como é que faz? Não sabe. Então é interessante. Aquilo que eu não sei e o que eu devo aprender é interessante. É importante. Então, existe em nosso meio pessoas assim, que os outros façam por ela. Tendo quem faça, tá bom demais, né? Mas e quando eu estiver só e precisar fazer? Então, tudo que nós aprendemos, todo conhecimento, vale, vai ficar guardado. Eu não posso até nem usar agora, mas está comigo. É meu. O ladrão toma meu relógio e minha carteira, mas meu conhecimento, minha sabedoria, ele não toma, não. Duvido. Está armazenado aqui no meu espírito. Vai comigo para a eternidade. A bênção do esquecimento, como nós chamamos, é exatamente isso. Tudo que eu aprendi nas encarnações passadas está guardado. O que eu estou usando agora é 20% de todo o meu aprendizado para trás, para que eu complete com esses 80 para fazer os 100. Então é nessa que eu tenho que fazer isso, atingir essa meta. Que ao fazer isso eu vou somar com as outras todinha quando eu voltar para o plano espiritual. Vejam como nós vamos adquirindo conhecimento. Até não precisar mais. Varrer tudo isso. Então, qual é o problema? O problema está em mim. Preguiça, desleixo. Ah, isso depois eu faço. Ah, isso depois eu aprendo. Ah, isso amanhã eu resolvo. Pode não dar tempo. Na questão 689 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda não estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Então, estão aqui entre nós, nesse momento, espíritos da época de Jesus. Talvez nós mesmos, quem sabe. Os incas, cadê? Deixou de existir. São raças que se extinguiram, mas estão por aí substituindo, ou seja, voltando em novos corpos. E nós vamos substituir essa raça com outra raça e assim sucessivamente. É o que nós chamamos a história, né? Ficou na história. A Roma Antiga, a Grécia. Cada povo vai marcar o seu tempo. Nós estamos marcando o nosso. Ou seja, estamos vivendo um momento ímpar.
saindo do planeta, da condição de planeta de provas e expiações para regeneração. Então, é outra fase, vai ficar marcado. Daqui a 500 anos, vão falar desse povo dessa época. Vão falar, nós mesmos vamos falar da gente, né? Vamos habitar outros corpos somente. Então, é essa a vida do Espírito. Cada encarnação é um instante na vida do Espírito. Nós não sabemos quantas tivemos. Não importa, o que importa é essa agora. Porque essa vai me dar direito a outras melhores. Porque eu estou procurando fazer a coisa certa. A pressa é inimiga da perfeição. Já ouvimos muito isso, né? O apressado como cru. São ditados populares, antigos, né? Minha avó dizia. Mas é a realidade. Eu quero assistir um cinema, a sessão começa às 14 horas. Aí eu saio de casa 13h55. De onde eu moro para o cinema, em média daria o quê? 20 minutos de automóvel. Eu vou chegar na sessão que horas? É assim que nós somos. Por que eu não saio de casa 13h30? A reunião da Corrente Esperança começa às 20 horas. Aí eu saio de casa às 20 horas para assistir a reunião. Quando eu chego aqui, está na hora do passe. Não deu tempo. Mas quando é que vai dar tempo? Porque tem gente que se o dia tivesse 28 horas, ainda não dava. Por quê? Porque nós administramos mal o nosso tempo. Somente. Essa nossa despreocupação, né? Quando eu digo ter calma para não se apressar, não é tirar o pé do acelerador, não. É botar o pé com conveniência no acelerador. Porque armar a rede e se deitar, não vai cair um prato de feijãozinho pronto, não. Mas é o que muitos pensam por aí, né? A vida é isso aqui, morreu, acabou. E nós sabemos que não é. A vida continua e como continua. Porque a verdadeira vida é no plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Bom, acho que todos já sabem, mas nós somos extraterrestres. Ninguém é da Terra. Porque o planeta foi feito há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e Jesus já estava lá na construção. Então, tudo que acontece nesse momento é fruto nosso, ou de obediência ou desobediência, não importa, somos nós. Quem está aqui agora somos nós. Os que nos antecederam deixaram uma direção. Os sábios, os filósofos, os físicos, os matemáticos, com as grandes descobertas, só apontando a direção. E nós estamos seguindo. Eles voltando, refazendo também algumas coisas, né? Porque muitos estão de volta aí agora. Segundo o Divaldo, tem uma turma grande aí voltando, né? André Luiz, Emmanuel já estão por aqui. Joana está vindo, se é que já não está. E muitos outros. Grandes vultos estão voltando. Por quê? Porque existe a necessidade deste momento. Esse momento de transição é muito importante. E sozinho nós não damos conta, não. Os espíritos sabem disso, que é difícil estar aqui no corpo da carne. É muito difícil. Mas nós somos vencedores. Porque estamos resistindo e conseguindo nossa programação dar certo. Bom, para muitos não está dando, mas por quê? Porque está fazendo errado. Não é? Ah, eu fiz tanta besteira. Sim, meu irmão, você fez, acabou. Está fazendo ainda? Não, então pronto, deixa para lá. Vamos aqui, ó. Deixa o passado no passado. O passado é história. A gente vai lá e consulta só para dar uma lembrada. Mas eu viver preso ao meu passado? Por quê? Quem me aguarda é o futuro. E depende do presente. Então, vamos calcular, medir, pesar e fazer a coisa sem medo. Se eu sei fazer,
Faço, se eu não sei, pergunto a quem sabe, ou vou aprender. Não é? Tão simples. Eu vejo pessoas de uma certa idade, que eu gostaria de voltar a estudar. Olha, volta, qual é o problema? Recentemente, uma senhora colou grau em medicina aos 82 anos. Olha, qual é o problema? Dá tempo. Eu é que não tenho tempo. Se a natureza desse saltos, nós não estaríamos aqui. Porque, como nós sabemos, em 1969, quando o homem foi à Lua, os espíritos queriam já dar um basta aqui na Terra. Uma reunião no Sol, segundo Chico Xavier, Jesus intercedeu por nós, pediu 50 anos. Olha, meus irmãos, vamos dar 50 anos para eles se ajeitarem. Agora existem umas regras a serem cumpridas. Eles não podem brigar entre si. Uma terceira guerra seria fatal. Vamos apostar neles? Vamos. Terminou dia 20 de julho. Os 50 anos que Jesus pediu por nós. Vencemos essa etapa. E agora? Vamos em frente. Segundo Emmanuel, no livro que é uma cópia do programa Pinga Fogo 2, o livro é Plantão de Respostas, Emmanuel afirma que até 2057 a Terra estará regenerada. Vou cruzar os braços por isso? Não, eu tenho que fazer minha parte. Porque depende da minha vibração, da minha mudança, do meu desejo, acelerar esse processo. Porque pode, se ninguém fizer nada, em 2057 não vai acontecer. Emmanuel conta com nossa conscientização. Porque a regeneração do planeta é uma regeneração consciencial, onde a nossa consciência vai começar a tomar outro vulto. É só isso. A Terra não vai ficar quadrada, não, vai ficar redonda do mesmo jeito. O que vão mudar são nossas consciências a partir de então. E a coisa está aí, ó. Ninguém percebe, mas está acontecendo. O clima está mudando, né? As coisas estão acontecendo. Por que não para analisar? A natureza está fazendo a parte dela. Vamos fazer a nossa. E a nossa é tão pouquinho, se nós repararmos, né? Pelo bem que nos faz se cumprir nossa meta, né? Então, naquela época, o patriarca Abraão, né, recebeu a revelação que passou para seu povo aquela grande mensagem, cujo laconismo ele infere por essas palavras: existe um único Deus. Abraão trouxe isso. Passados 2000 anos, houve a grande revelação que foi dada a Moisés quando subiu ao monte Sinai, que lá recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que estavam contidas essas informações de Abraão, que ele repassou por sua vez àquele povo da época, trazendo já a revelação messiânica do Messias, que por sua vez, 2000 anos depois, veio o Messias e trouxe tudo que Abraão e Moisés tinham dito, e ele fez o complemento. E ainda deixou dito que faltavam algumas coisas, que mandaria um Consolador, que estaria conosco, o Espírito da Verdade, que nos diria tudo o que ele disse e algo mais. Então é isso que está acontecendo. O profeta lá atrás, o grande profeta, dizia que todos nós, um dia, profetizaríamos. O próprio Jesus disse que nossos netos, nossos bisnetos, trariam esse dom que nós chamamos de mediunidade. Por isso que Kardec disse que todos nós somos médiuns. Em um nível ou outro, mas somos. Essa percepção que nós temos é mediunidade. Qualquer sensação extra às normais do corpo é mediunidade. Além delas, principalmente ouvir, ver, né? Ver uma entidade espiritual, não é qualquer um que tem esse dom, porque depende do espírito. Ouvir, sentir, tudo isso. Mas levou um tempo. Mas se nós formos na Bíblia, vamos encontrar lá
efeitos e fatos mediúnicos. Está lá na Bíblia. Há 5.000 anos atrás. Não tinha esse nome, obviamente, porque Kardec ainda não tinha escrito mediunidade para esse fim. Mas tudo obedeceu essa ordem até os tempos de hoje para que a gente, através da doutrina dos Espíritos, tomássemos conhecimento disso, essa doutrina maravilhosa, que ela é ciência, filosofia e religião. Quando o homem nem pensava que existia, Kardec já trazia lá no Livro dos Espíritos falando sobre ectoplasma. Era um louco? Não, mas a informação vinha de onde? Vinha da origem, porque tudo que tem aqui vem de lá. E há quem diga que esse mundo, o que nós vemos, é uma cópia mal feita do que é lá no plano espiritual. A gente diz lá, mas é aqui, só que em outra dimensão, né? Então, imaginem quanto é belo o nosso verdadeiro lugar, nossa verdadeira pátria. Então, estamos aqui por uma razão óbvia, que é consertando nossas falhas, nossos defeitos, adquirindo novos conhecimentos e resgatando essas pendências com a justiça divina. Seguir em frente de cabeça erguida. Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Eu tenho que fazê-la. E é uma parte ínfima em relação ao que falta. Porque nós estamos praticamente quase no meio do caminho. Ainda estamos um pouco presos à primitividade, mas já estamos passando da metade de uma, digamos, existência espiritual que nos dá um know-how após a regeneração para ir para o mundo feliz. E quem faz isso somos nós, os Espíritos ajudam, mas é quem está naquele momento quem vai fazer. Nós somos co-autores dessa mudança, co-artífices, com as nossas vibrações boas, né? Óbvio, porque pensamento ruim vai mandar energia ruim. E o orbe precisa de energias boas para que ele se fortaleça e nos devolva. E aí o ambiente vai, obviamente, ser um ambiente de acordo com a nossa vibração. O Espiritismo é essencialmente religioso e estritamente científico, pois não se pode compreender a religião separada da ciência, nem a ciência da religião. Um sábio médico francês, diretor do Instituto Internacional de Metapsíquica, com sede em Paris, que se chamava Dr. Gustave Keller, disse ele: o Espiritismo encontra apoio em todas as ciências e na explicação simples que ele dá sobre os fatos obscuros no domínio delas. Então imagine quando a medicina entender realmente que há um perispírito aqui, antes do espírito. Que o perispírito é intermediário entre o corpo e o espírito. Que aquela dor fantasma que ele olha lá e não encontra nada nos exames e o camarada está padecendo da dor, que ele mesmo chama, isso é uma dor fantasma, é da sua mente. Vai ser legal, porque existe esse conhecimento que eles ainda não aceitam. Não admitem uma cirurgia espiritual, mas está aí. Tem muita gente aí que já foi cirurgiada espiritualmente e está curada. E que quando vai fazer outra cirurgia, o médico encontra lá a marca. Oxê, você já fez uma cirurgia? Eu não, mas tem aqui uma marca. Qual é a explicação? Imagine-se a natureza desse salto, né? Mas é tudo a seu tempo. Está aí, a coisa está indo. O magnetismo voltou depois de quase 300 anos, mas faz parte, porque foi ele que antecedeu o Espiritismo. A mediunidade é magnetismo. O passe é magnetismo. A água que eu tomo aqui, que a gente chama fluidificada, é água magnetizada. Ou pelo médium físico ou pelo espírito. A Terra só está girando aqui porque ela tem o magnetismo dela, que está presa ao magnetismo do Sol. Nossa galáxia está assim porque ela está presa ao magnetismo de outra galáxia maior. E aí, imagina onde isso vai dar. Então, meus irmãos, pé no chão, amor do coração, cabeça erguida e seguir em frente. Sem pressa.
Para onde vamos, nós chegaremos, só depende de nós. Se fizer bem feito, não vai ter que fazer de novo. Então, vamos curtir a vida que é para se viver. Nós precisamos ser felizes a partir de aqui e de agora. Para quando chegarmos no mundo feliz, não estranharmos tanto a felicidade, né? A gente cativa ela porque ela está aqui. A minha felicidade está comigo. Não está num carro, numa casa, nem no outro ou na outra. Está aqui. Quem determina somos nós. Então, rogar sempre aos bons espíritos que nos amparem, que nos iluminem, termos essa conscientização de que eu posso contribuir e devo, e vamos fazer, o mundo vai melhorar, já está melhorando, é porque é a passos curtos ainda, mas o progresso vai se dar independente de alguém querer ou não, porque já está tudo pré-determinado por Deus. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Vamos, nesse momento, fazer os nossos agradecimentos ao alto, a Jesus, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aos amigos espirituais que se encontram nesta casa, que nos acompanham dia a dia, nos intuindo, nos direcionando para que possamos tomar as decisões corretas, nos intuem para que não tomemos as decisões erradas, e que assim possamos gradativamente, caminhando, evoluindo, e nesta caminhada lembrar que existe irmãos mais necessitados do que nós. Nós já conseguimos chegar aqui, Jesus. E devemos isto a Ti, a misericórdia de Deus que nos dá a possibilidade da reencarnação. E queremos, neste agradecimento, pedir por aqueles que se encontram nos presídios, nos asilos, nos abrigos, nos leitos de dores, nos hospitais, aos nossos irmãos que partiram para o outro lado da vida de forma inesperada, que são tidos como suicidas, que precisam muito das nossas orações. E essas vibrações de amor desse momento sejam direcionadas para estes irmãos. E também te pedimos, Jesus, pela paz, não só do nosso Brasil, mas do nosso planeta querido, que nos abriga, a nossa escola, o nosso hospital,